TV Canal. São 3h01 da tarde aqui em Brasília, ao vivo. Quinta-feira, 10 de junho de 2020. Senhoras e senhores, jovens, pátria amada, o amor ao meu país, a gratidão eterna ao Estado de Goiás, seu empregado público, Jorge Cajuru, está a postos para daqui a pouco acompanhar a última sessão digital no Senado, já que todos sabem, no Senado tudo fechado, continua a expressa ordem para a volta dos trabalhos presenciais das votações em plenário somente a partir de 15 de julho, e aí há um confronto porque a Câmara quer voltar só em agosto. Enfim, portanto, é de casa que cada senador tem que estar trabalhando ou do seu gabinete vazio, no caso aqui em Brasília. A escolha é de cada parlamentar. Hoje, excepcionalmente, aqui de casa, para que nesse nosso mini estúdio possamos fazer duas transmissões ao mesmo tempo. Uma já foi encerrada, que é o programa O Brasil Fala com o Cajuru pelo vídeo, e a outra ela já está no seu início. Vocês estavam vendo imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal, que torna-se o principal assunto do dia, qual seja o futuro do inquérito das fake news no julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí é de se lamentar, ontem esperava-se, estava na pauta, na reunião do Senado, este projeto, o projeto das fake news. Não entendi nada, não entrou em pauta, nem relatório está pronto ainda. Eu nem iria participar da sessão de ontem, não iria mesmo. Como ela não aconteceu, eu também não participei, porque eu achei um desrespeito. Ou é medo. Eu sei que não é do autor do senador Alessandro Vieira e nem do presidente da CPMI das fake news, o Ângelo Coronel. Mas que tem gente com medo, tem de colocar para discutir, para debater. Ou então vamos esperar fazer o debate em comissões, em audiências públicas. Vamos. Agora tem que se discutir como o Supremo Tribunal Federal está neste momento iniciando o julgamento para definir qual vai ser o futuro do inquérito das fake news. Porque é inegável que elas existem. Agora, como tratá-las, isso é outro assunto. Para ter esse outro assunto é preciso o quê? O debate esperado pela sociedade, com a sua opinião. Fique à vontade, comente sem parar a partir de agora o que você pensa das fake news, como você vai ver cada julgamento aqui, cada ministro falando. Daqui a pouco vai terminar de falar o ministro Edson Fachin e você vai comentando no facebook.com/Cajuru Goiás, mas a transmissão está em todas as redes sociais do Cajuru. Vamos direto ao Supremo Tribunal Federal. Se for necessária a minha volta aqui estarei, porque tenho que ir agora para a sessão do Senado, que começa 3h30 da tarde. Hora certa? São
3h05. São 3h05 da tarde, ao vivo, sem parar, com exclusividade na internet, a transmissão da fake news no julgamento do Supremo Tribunal Federal para o destino de seu relatório. Pro ar? 572, proposta pelo partido político Rede de Sustentabilidade e que questiona a validade jurídica do referido inquérito 4781. Parte o parecer do eminente professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, de complementos fáticos segundo os quais, disse o ilustre prolator do parecer, professor René Dott, a portaria não menciona indiciados, não indica o tempo e o lugar dos fatos objeto da investigação, o Ministério Público não participa da investigação, o Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos e a manifestação foi indeferida. Nos seus fundamentos jurídicos, o ilustre professor da Faculdade de Direito da UFPR assenta que o direito processual penal chegou ao novo século afastando-se do modelo inquisitivo de outrora. Disse o eminente professor René Dott, não há mais unidade entre julgador e acusador. A prisão processual não é a regra. A publicidade do procedimento garante sua transparência e a ampla defesa e o contraditório permitem um processo justo. Vive-se, pois, concluiu esta parte do item 6 dos fundamentos jurídicos de número 2 do referido parecer e vive-se a era de um processo penal democrático. Neste parecer que subsidia, portanto, o pedido de ingresso do referido amicus curiae, pontuou as seguintes violações à Constituição: a regra do juiz natural, o devido processo legal, restrição da publicidade, reconhecimento de outros direitos e garantias expressos na Constituição, publicidade de julgamentos, privatividade da ação penal, zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição e controle externo da atividade policial, além de diligências investigatórias e inquérito policial, bem como atribuições da Polícia Federal com os seus respectivos fundamentos específicos na Constituição Federal. Prosseguindo no relatório, senhor presidente, informo que o ministro Alexandre de Moraes prestou informações e, em sua manifestação, esclareceu, nos mesmos termos da direção encontrada na manifestação do eminente ministro-presidente, que o objeto do inquérito refere-se à investigação de atividades ilícitas contra o Supremo Tribunal Federal. E em 13 de abril fora determinada a retirada cautelar da matéria jornalística, decisão revogada após a confirmação da sua veracidade. Disse nesta informação, e leio o trecho específico, o eminente ministro Alexandre de Moraes: o objeto do inquérito é claro e específico, consistente na investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante ou injuriante que atinjam a honorabilidade institucional do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, bem como a segurança desses e de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros, inclusive com a apuração do vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e do Estado de Direito. Acrescentou ainda o senhor ministro Alexandre de Moraes que os atos investigados são as práticas de condutas criminosas
e que inexiste qualquer censura prévia, tendo sido determinada cautelarmente a retirada de matéria já veiculada e baseada em documentos sigilosos, cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovadas e com potencialidade lesiva à honra pessoal. E, por derradeiro, informa naquela manifestação o eminente ministro Alexandre de Moraes que a medida foi revogada, pois inexistente qualquer apontamento no documento sigiloso obtido mediante suposta colaboração premiada, cuja eventual manipulação de conteúdo pudesse gerar irreversível dano à dignidade e honra do envolvido e da própria Corte. Prossigo dizendo, senhor presidente, que a Procuradoria-Geral da República, em seguida, manifestou-se nos autos, logo após a edição da portaria, solicitando informações ao ministro relator do inquérito, o que não teria sido atendido. Considerando as notícias veiculadas de medidas cautelares deferidas sem prévia manifestação do Ministério Público Federal e a notícia de proibição de matéria jornalística, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do inquérito, o que não foi acolhido pelo relator e entendeu que o sistema acusatório não se estenderia às investigações penais. Sustenta ainda que o inquérito 4781 sustenta, portanto, a Procuradoria-Geral da República, que esse inquérito fere o sistema acusatório instituído na Constituição de 88, especialmente o artigo 129, inciso 1º, ao atribuir privativamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública e que o sistema acusatório, ao separar as funções de acusar e julgar, garante a imparcialidade do julgamento. Ademais, ainda segundo a PGR, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e a Resolução 564 de 2014, que ele regulamenta, não se aplicariam ao caso, pois se referem a infrações penais praticadas na sede ou dependências do tribunal, ao que não se equipara contra ministros do tribunal, reproduzindo, portanto, a expressão utilizada. O inquérito originário exige, assim, manifestação da PGR nos termos do artigo 230A a 232 do próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, combinado com o artigo 46 da Lei Complementar 75 de 73, citando aí a Procuradoria-Geral da República decisões em anexo e suporte de sua manifestação. Sustentou ainda a ausência de intervenção do Ministério Público como violadora do artigo 129, incisos 1º, 2º, 7º e 8º e parágrafo 2º todos da Constituição, ao artigo 38, inciso 2º da Lei Complementar 75, já mencionada, e ao artigo 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais impõem a sua participação como destinatário da prova e como instituição de controle externo da atividade policial. Ao ministro relator, segundo essa manifestação da PGR, compete apenas a supervisão judicial sobre a investigação, deliberando sobre as diligências submetidas à reserva de jurisdição e obstando investigações ilegais, como sedimentado no inquérito de número 2913. E faz a PGR, nessa manifestação, a promoção de arquivamento que entende irrecusável, citando o precedente na questão de ordem do inquérito 2341. Adiciona ainda o Ministério Público nessa manifestação o que entende serem ofensas ao devido processo legal, por violação à regra de competência do Supremo Tribunal Federal, do artigo 102, inciso 1º, a linha B, e do próprio artigo 43, parágrafo 1º,
do regimento interno, enquanto que o artigo 102, por certo, da Constituição da República, e assim compreende o Ministério Público, uma vez que, em princípio, os investigados não têm prerrogativa de foro, conforme teria sido delimitado na questão de ordem na ação penal 937. Além disso, a PGR suscita violação à regra do juiz natural, pois não houve distribuição aleatória para a relatoria do procedimento. Por fim, nessa manifestação, sustentou ainda a Procuradoria-Geral da República a violação ao Estado Democrático de Direito, porque o objeto da portaria é genérico, não havendo justa causa para sua instauração, gerando insegurança social, inclusive porque está sob sigilo. O necessário respeito aos ministros do STF, diz a PGR nessa manifestação, não autoriza restrições à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Cita a decisão de nosso eminente ministro decano, ministro Celso de Mello, na DPF 395, para reforçar que o papel do STF é de guardião da Constituição e do devido processo legal, mesmo diante de crimes graves que abalem as ordens públicas e sociais. Manifesta-se assim pelo deferimento da cautelar e pela procedência da DPF. Essa manifestação, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, é de 3 de maio de 2019, firmada pela então Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Doge. Está nos autos a notícia, segundo a senhora procuradora, que a portaria foi lida na sessão plenária do dia 14 de março de 2019, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal designou o ministro relator, sendo que aqui reproduz os termos da designação. Diz a manifestação da Procuradoria que o senhor presidente teria proclamado desta forma: designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência da Corte a estrutura material e de pessoal que entender necessária para a respectiva condução. Sendo que o ministro Alexandre de Moraes, naquela sessão, declarou: presidente, aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. E, diante das considerações que faz, entendeu a senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Doge, em 3 de maio de 2019, entendeu por sustentar a inconstitucionalidade da portaria e do inquérito 4781 e a procedência desta ADPF. Prossigo no relatório, senhor presidente, dizendo que em 15 de maio de 2019 solicitei a inclusão em pauta da presente medida cautelar, a fim de que o plenário deliberasse sobre o pedido formulado. Após, também há um transcurso que relato: a parte requerente peticionou solicitando o julgamento monocrático da medida cautelar e o posterior referendo em plenário, tendo em vista não constar até aquele momento data designada para o seu julgamento. Em 13 de agosto de 2019, tendo em vista a relevância e urgência da questão, solicitei à presidência deste Supremo Tribunal Federal preferência no julgamento nos termos do artigo 129 do regimento interno deste tribunal. Adiante, foram admitidos na qualidade de amici curiae a Unafisco e o Sindifisco, bem como a Associação Nacional de Empresas de Comunicação Segmentada, ANATEC. E em razão do despacho proferido no habeas corpus 170.285, o qual é conexo a esta DPF, abri novamente vista à Procuradoria-Geral da República e requereu a complementação das informações prestadas, por entender que, abre aspas, não está encartada nos autos a íntegra do ato impugnado e os elementos que lhe delimitam o objeto. Esta manifestação, senhor presidente e senhores ministros,
é de 24 de outubro de 2019 e, literal e expressamente, assentou nesta manifestação a Procuradoria-Geral da República, dizendo: ao entendimento, portanto, de que não está encartada nos autos a íntegra do ato impugnado e os elementos que lhe delimitam o objeto, revela-se conveniente a conversão do feito em diligência para a complementação das informações prestadas. E prosseguiu a PGR nessa oportunidade. Assim, a partir de indícios preliminarmente apurados, ao Procurador-Geral da República incumbe considerados cada um dos fatos: a. pedir o arquivamento; b. solicitar diligências complementares; ou c. encaminhar ao órgão local do Ministério Público para as providências que se fizerem devidas ou oferecer a denúncia. É o trecho que menciono dessa manifestação. Tendo em vista o teor dessa manifestação, oficiei ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações, inclusive a fim de confirmar o acesso do Ministério Público aos autos do inquérito 4781, sendo que Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, respondeu tal solicitação por meio do ofício, que indico aqui no relatório o detalhamento, número e data, e na sequência renovei as vistas à Procuradoria-Geral da República. Vem aos autos novo parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual manifestou-se pela parcial procedência do pedido, de modo a ser adotada a técnica da interpretação conforme a Constituição, interpretação conforme ao artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em parecer que, obviamente, se encontra nos autos e que no relatório eu reproduzo a analítica ementa. Me escuso de fazer a leitura integral, mas destaco 2 pontos desta ementa analítica desse novo parecer da PGR. O primeiro desses elementos é quando a PGR assenta que o artigo 144 da Constituição de 1988 não estabelece o monopólio da função investigativa à polícia, nem mesmo a cláusula de exclusividade inscrita no parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 144 da Constituição Federal, confere à Polícia Judiciária o monopólio da investigação. Assentou ainda o Ministério Público. O segundo ponto, portanto, que destaco, que a investigação criminal, embora tipicamente atribuída à Polícia Judiciária, pode ser conduzida por autoridades vinculadas a outros poderes que não o Executivo. Acrescentando, a investigação criminal pelo Legislativo e pelo Judiciário ampara-se no sistema de divisão funcional do poder, que tem por objetivo assegurar condições de atuação e funcionamento independente desses poderes. Arremata-se aquela informação, senhor presidente, eminentes ministros, essa manifestação já é de 20 de fevereiro de 2020 e é o parecer subscrito pelo ilustre Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Arremata aquela manifestação, aliás, estou a me referir, o senhor Procurador-Geral da República, manifestando-se pela procedência parcial do pedido, de modo a ser adotada a técnica da interpretação conforme. Prossigo o relatório, senhor presidente e eminentes pares, que mantive a indicação à pauta do feito e, em seguida, renovei para os fins do artigo 6º da Lei 9882 de 1999 a solicitação de informações do excelentíssimo senhor ministro-presidente, responsável pelo ato questionado, e ao excelentíssimo senhor ministro relator do inquérito 4781 sobre o andamento e a conclusão do procedimento cuja constitucionalidade é impugnada. Em cumprimento ao referido despacho e em atenção às buscas e apreensões efetivadas na investigação em trâmite no inquérito 41, objeto desta DPF,
a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, desta vez, pela concessão da medida cautelar incidental com suspensão do referido inquérito até o exame do mérito da presente ação. Também é uma emenda analítica que reproduz no relatório, me excuso de toda a leitura, senhor presidente, eminentes pares, apenas me refiro que esta manifestação, esta nova manifestação da Procuradoria, também firmada pelo eminente Procurador-Geral, doutor Augusto Aras, é de 27 de maio do corrente ano, aonde Sua Excelência assentou que há de ser determinada como medida cautelar incidental a suspensão da tramitação do inquérito 4781 até o exame do mérito da DPF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando se definirão os contornos do inquérito atípico instaurado no âmbito da Suprema Corte, que não pode ser compreendido com auspícios inquisitoriais. É a menção que faço desta manifestação, como também nesta mesma direção, o memorial apresentado pelo senhor Procurador-Geral da República em 4 de junho, portanto, poucos dias faz, e que veio aos autos, principiando pelo esclarecimento do objeto da DPF e concluindo o senhor Procurador-Geral da República asseverando que reitera as manifestações anteriores pela parcial procedência do pedido, com a consequente adoção das medidas de conformação desse atípico inquérito ao sistema constitucional acusatório. Prossigo, senhor presidente e eminentes ministros, já concluindo o relatório, e me excuso de detalhar, mas creio que a matéria, como foi acontecer, requer que o relatório também seja, de algum modo, uma prestação de contas do transcurso processual. E já rumando para a conclusão, registro que a Rede Sustentabilidade protocolou petição destacando as sucessivas mudanças de entendimento da Procuradoria-Geral da República acerca do cabimento desta DPF e também sobre eventual concessão de sua medida cautelar e da constitucionalidade do inquérito, requerendo a intimação da PGR para eventual esclarecimento. Em despacho, adotei em relação ao pedido incidental o procedimento do inciso 4º, artigo 21 do regimento interno desse tribunal e reiterei a indicação de preferência à presidência, permitindo ao plenário decidir sobre o pedido cautelar, bem como o incidental. Veio aos autos pedido do senhor Otávio Oscar Facuri, requerendo sua habilitação no feito como interessado, por ter sido alvo de ordem de busca e apreensão no âmbito do inquérito 4781, pedido que foi indeferido, assim também como o pedido de membros da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, também indeferido. Depois, a Rede Sustentabilidade requereu a desistência da apresentação direta, pedido que foi indeferido por força da aplicação analógica do artigo 5º da Lei 9868, já mencionado. Requereram a desistência desse feito dois amici curiae antes mencionados, o amicus Unafisco e Sindifisco, e foram por mim mencionados inicialmente: Unafisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e também do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E considerando a participação voluntária da amicus curiae, esses dois pedidos de desistência foram acolhidos. Manifestações e esclarecimentos também vieram aos autos do excelentíssimo senhor presidente deste tribunal e, por fim, deferi pedido de ingresso como amicus curiae do Diretório Nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É o relatório, senhor presidente.
Agradeço ao ministro relator, ministro Luiz Edson Fachin, que mais uma vez traz um circunstanciado relatório com todos os acontecimentos neste feito de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora passo a palavra pelo amicus curiae, Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, ao Dr. Felipe Martins Pinto. Excelentíssimo presidente, ministro José Antônio Dias Toffoli, saúdo na pessoa de Vossa Excelência os eminentes ministros deste egrégio tribunal e, de forma especial, o eminente relator, ministro Edson Fachin. Saúdo também o eminente Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, e dirijo uma especial saudação à advocacia, às pessoas dos presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil, que me confiaram a representação nesta oportunidade. Ministro presidente, eu gostaria de suscitar, com todo respeito, uma questão de ordem, uma vez que os eminentes ministros que participaram dos fatos objetos desta DPF, seja firmando a portaria 69 de 2019, seja determinando diligências no inquérito 4781, teriam incorrido em hipótese de impedimento. Dessa forma, o colégio, ele, nos termos do artigo 112, suscita o impedimento. Indago ao presidente se eu seguiria ou se seria apreciada a questão de ordem. Doutor Felipe, na forma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e na forma do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, em primeiro lugar, não compete a amicus curiae apresentar esse tipo de pleito. Em segundo lugar, leio do artigo 279 do Regimento Interno. A suspeição do relator poderá ser suscitada até 5 dias após a distribuição. A do revisor em igual prazo, após a conclusão dos autos. E a dos demais ministros até o início do julgamento. Pelo CPC, artigo 146, caput, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Essa presidência não recebeu nenhuma petição no sentido de impugnação da participação de nenhum dos ministros, dos 11 ministros que compõem a Corte, por parte daqueles que são requerentes, por parte da Advocacia Geral da União ou por parte do Ministério Público. Indago o relator se Sua Excelência recebeu alguma petição fundamentada nos autos a respeito de impugnação da participação de algum colega. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento do Dr. Felipe Martins Pinto. Não há nos autos, senhor presidente, de maneira expressa, esta manifestação ou este requerimento que agora vem de ser apresentado da tribuna. Agradeço ao ministro relator, mas para trazer toda a transparência possível a esse julgamento, doutor Felipe, eu me comprometo, embora não haja da parte do Instituto a competência para esse julgamento, caso seja possível, nós faremos a coleta dessa preliminar. Tá bem? Vossa Excelência pode prosseguir no seu tempo. Antes de mais nada, eminente presidente, gostaria de agradecer a deferência, peço desculpa por eventuais equívocos formais ou técnicos, mas o Colégio de Presidentes gostaria de agradecer a oportunidade de se dirigir à Corte nesta ocasião, porque sabemos que ser amigo da Corte é uma deferência, e o Colégio espera honrar essa tradição apresentando aqui argumentos
que possam contribuir para uma decisão melhor calibrada diante da relevância dos temas que são objeto desse julgamento. Eminente presidente, eu não me sentiria à vontade para ocupar esta tribuna sem externar, em nome do colégio e em meu nome, o profundo repúdio à utilização de notícias fraudulentas ou, para aqueles entusiastas do anglicismo, fake news, que têm sido perpetradas contra autoridades e instituições, especialmente contra os respeitáveis integrantes desta prestigiosa corte. A advocacia não medirá esforços para combater campanhas intimidatórias e desleais que manipulam a opinião pública, vilipendiam biografias, maculam instituições e acabam por corroer a própria democracia. No entanto, eminentes ministros, as palavras de Guimarães Rosa, que assim como a caríssima ministra Carmen Lúcia, soube extrair o melhor da sabedoria do interior das Minas Gerais, aspas, querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo, se querendo mal, por principiar. Fecha-se aspas. Ministro Edson Fachin, em um contexto de instabilidade política, fratura social e insegurança jurídica, este julgamento tem o condão de renovar no povo a confiança nas instituições democráticas. A presente ação, muito além do questionamento da inconstitucionalidade da Portaria 69 de 2009 e do consequente inquérito 4781, representa uma defesa do Supremo Tribunal Federal, aspas, que sempre se caracterizou como um solo historicamente fértil em que germinou e se desenvolveu a semente da liberdade. Fecha aspas, trecho do memorável voto do eminente ministro Celso de Mello na DPF 395. Feitas essas considerações iniciais, repassarei muito objetivamente os principais argumentos que sustentam o pedido de declaração de inconstitucionalidade e que já foram brilhantemente desenvolvidos no parecer da lavra do professor Dott e está juntado aos autos e distribuído em memorial. Por brevidade, adianto que não irei abordar as questões preliminares, já bem exauridas pelo autor da DPF. No presente caso, há um conjunto de razões jurídicas consistentes e que sustentam a inconstitucionalidade da portaria, bem como da tramitação do consequente inquérito. E passo a percorrer cada uma delas. As duas primeiras linhas de argumentação enfrentarei a voz de pássaro, para poder me dedicar com mais denodo às três outras. Em primeiro lugar, como bem exposto tanto na peça inaugural quanto em manifestação da Procuradoria-Geral da República, houve uma atuação direta do Poder Judiciário na condução de investigação de natureza criminal fora dos parâmetros regimentais. E, como segundo argumento, mas correlato ao primeiro, constata-se uma ofensa ao preceito fundamental da separação de poderes. Não obstante, as tentativas frustradas da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de avocar o procedimento e também, inclusive, de promover o seu arquivamento. Eminente ministro Marco Aurélio, as duas primeiras linhas de argumentação se somam a uma terceira. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar, de eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores. O objeto da portaria data máxima vênia é uma janela escancarada para um horizonte impreciso e inseguro. Vulnera-se o princípio da legalidade estrita e se agrega um forte elemento para a instabilidade jurídico-política do país,
potencializada pela decretação de sigilo dos autos. Há ainda uma quarta linha de argumentação, na medida em que verifica-se que, de ofício, houve a determinação da abertura de um inquérito com uma escolha de um ministro para conduzi-lo. Não houve distribuição aleatória e não se trata de hipótese de distribuição por prevenção. Um cenário que viola a vedação a tribunal de exceção e também um princípio do juiz natural. O ministro relator do inquérito, imbuído da tarefa investigativa, decretou o segredo das averiguações, o sigilo dos autos, autorizou buscas e apreensões domiciliares, permitiu interceptação de comunicações e se valeu de meios de prova que são adstritos a hipóteses de organização criminosa, o que mostra com clareza um perigo imora diante de diversas medidas que vêm sendo tomadas em um inquérito cuja constitucionalidade é questionada. O eminente ministro Gilmar Mendes, a imiscuidade das funções de apurar e julgar compromete a imparcialidade do julgador. Nos exatos termos do caso Persac versus Bélgica, da Corte Europeia de Direitos Humanos, de onde eclode o princípio quem instrui não julga. O julgador que instrui, exposto a essa tarefa, acaba submetido ao que o professor Franco Cordeiro cunhou de quadro mental paranoico, que implica na primazia da hipótese sobre o fato, com comprometimento de sua isenção. Eminentes ministros, não está em questão nem a correção pessoal e nem as boas intenções dos ministros envolvidos. Em relação a elas, não recai qualquer dúvida. Nada obstante isso, e com respeito devido e merecido, foi ultrapassada a fronteira dos erros excusáveis. E não se trata tão somente de violação à norma regimental e a garantias individuais, pois, como bem percebido pelo professor Klaus Roxin, o processo penal é o sismógrafo do modelo de Estado. E quando o ius puniendi perambula por vias alheias aos limites jurídicos, põe-se a perder a própria democracia. Chegamos ao quinto argumento, que transcende a violação ao direito de defesa para golpear prerrogativas profissionais do advogado. A decretação de um sigilo absoluto da investigação, inclusive interno, durante boa parte da tramitação. Caminho para uma conclusão, eminentes ministros, sem antes fazer um parêntese para mencionar uma censura prévia que foi feita a 2 veículos de comunicação, Antagonista e Revista Cruzoé. Uma democracia depende inexoravelmente de uma imprensa livre. O arrependimento posterior, com consequente revogação, não foi eficaz. E aqui concluo, senhor presidente. Eminentes ministros, tenho a convicção de que em algum lugar de um futuro próximo lembraremos com orgulho desse julgamento. É uma oportunidade na qual este egrégio Supremo Tribunal Federal, tão relevante na história da jovem democracia brasileira, demonstrou não ter vocação para mutações que limitem e restringam direitos. E, nesse sentido, o Colégio de Presidentes pede que este tribunal acolha o pedido na ação, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, para reconhecer a inconstitucionalidade da portaria, determine cautelarmente a suspensão e, ao final, determine o arquivamento do inquérito 4781. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Felipe Martins Pinto e agora, pelo amicus curiae, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, passo a palavra ao doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, por 10 minutos. Boa tarde, excelências. Inicialmente, cumprimentar o ministro Marco Aurélio pelos 30 anos do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do qual cumprimento todos os demais ministros da Corte. Excelentíssimo senhor ministros, egrégio tribunal.
trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que figura como autor o Partido Rede Sustentabilidade, em face da portaria Gabinete da Presidência número 69, de 14 de março de 2019, que ocasionou a instauração do inquérito 4.781, mais conhecido pela imprensa nacional como Inquérito das Fake News, na qual o Partido Trabalhista Brasileiro colabora como amigo escuro. Em breve resumo, Excelências, a DPF questiona que o inquérito 4.781, o qual tramita sigilo absoluto, portanto indisponível qualquer informação sobre eventuais crimes e investigados, podendo ser direcionado, inclusive contra jornalistas, parlamentares, membros do governo, membros do Judiciário e Ministério Público, detentores de prerrogativas de foro, além da cidadania em geral. Cito o autor da ação, abro aspas, a prevalecer o objeto por ele pretendido, a própria Suprema Corte estaria a editar, em pleno regime democráticos, mecanismos de auspícios análogos ao famigerado AI-5, dispondo de ferramental para intimidar livremente, como juiz e parte a um só tempo. Todo aquele que ousar questionar a adequação moral dos atos de seus membros. Aliás, esses eminentes julgadores não merecem escapar à censura da opinião pública, visto que optaram livremente por serem investidos na condição de agentes públicos. Fecho aspas. Trata agora da violação do regimento interno. Os artigos 43 e parágrafos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, invocados pela portaria do Gabinete da Presidência número 69 de 2019, que instaurou o inquérito 4.781, regulada pela Resolução 564 de 2015, tratam do poder de polícia na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o poder de polícia está limitado às dependências ou sede do tribunal, nada além disso. Há um limite geográfico, uma competência territorial para o inquérito, limite e competências impostas pela letra do regimento interno. Nesta interpretação bastante inovadora, podemos admitir que o limite da competência territorial do regimento interno seria o alambrado do estacionamento das dependências do tribunal, da violação do artigo 129 da Constituição, ou seja, Excelências, o poder de polícia do Supremo, fora das dependências territoriais, é totalmente ilegal por extrapolar os requisitos do artigo 43 do regimento interno e inconstitucional por simplesmente violar o sistema acusatório brasileiro. Sobre este ponto, cito trecho bastante elucidador da manifestação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, onde abro aspas. O sistema constitucional de proteção e direitos e garantias fundamentais é integrado por regras e princípios que visam garantir a segurança jurídica, assegurando credibilidade, confiança, prevenindo arbitrariedades e excessos de concentração de poder, em um sistema de distribuição constitucional de atribuições e freios e contrapesos, instituir um sistema de justiça orientador a promover a paz social. O devido processo legal e o regime de leis adotadas pela Constituição integram este sistema de justiça, assegurando que a justiça será feita de acordo com o princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juízo. Fecho aspas. Excelências, o inquérito viola o preceito fundamental da separação dos poderes, viola o artigo 129 da Constituição Federal, que trata da competência do Ministério Público para promover privativamente, repito, privativamente a ação penal pública. Apurações de crimes não de ação privada. Se os supostos crimes que são apurados por meio de inquérito esbarram na calúnia, difamação e injúria, como se extrai da portaria presidencial que instaurou o procedimento, neste caso se estará diante de hipótese de ações penais privadas, o que ratifica o total desacerto, o que torna ainda mais grave a situação em que ofendidos por crimes contra a honra tomam para si a persecução penal dos seus detratores, competência essa que a Constituição não outorga ao Supremo Tribunal Federal. Há ainda a violação da LOMAN. O inquérito viola, senhores ministros, ainda a Lei Orgânica da Magistratura, o qual expressamente dispõe em seu artigo 33, parágrafo único, que a presidência da investigação por magistrado somente é possível nos casos em que houver indício de participação de outro magistrado, o que não é o caso. Violação do princípio do juiz natural.
Ao violar o sistema acusatório na instauração do inquérito 4.781, a portaria do Gabinete da Presidência, número 69 de 2019, extrapolou os limites do artigo 66 e parágrafos do regimento interno, pois o referido apuratório não ficou sujeito à livre distribuição, ferindo o princípio do juiz natural. Sobre este ponto, cito o texto do peticionário inicial, onde abro aspas, a designação de um ministro específico para investigar crimes externos corrobora a criação, pela presidência do STF, de um nefasto tribunal de exceção, isto é, uma estrutura voltada para quem se adequar ao que um inquisitor entender como ofensa. Fecho aspas. Inquérito sigiloso, sigilo absoluto, violação flagrante da súmula vinculante número 14, teste da Suprema Corte. Soma-se as violações já explicitadas anteriormente, o fato do inquérito 4781 ter sido decretado como sigilo absoluto, ferindo de morte a súmula vinculante, onde eu abro aspas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos amplos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Fecho aspas. Violação das prerrogativas dos advogados. Sobre este ponto, o PTB parabeniza as atuações dos aguerridos advogados e cita a célebre frase do saudoso e renomado advogado Sobral Pinto. A advocacia não é profissão para covardes. O Partido Trabalhista Brasileiro pede vênia para chamar a atenção desta Corte para as recorrentes violações das prerrogativas do advogado, como, por exemplo, a proibição da entrada nas dependências da sede do Supremo, bem como todo tipo de dificuldade para o livre e regular exercício da advocacia, havendo clara violação a outro preceito fundamental, o do artigo 133 da Constituição, segundo o qual o advogado é essencial à administração da justiça. Excelências, isso é inadmissível no Estado democrático de direito. Se tudo isso já exposto salta aos olhos de qualquer entusiasta de direito, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Doge, em sua manifestação de 16 de abril de 2019, solicitou o arquivamento do inquérito 4.781. Contudo, novamente contrariando a jurisprudência pacífica desta Corte Suprema, que ressalta a impossibilidade de recusar pedido de arquivamento quando deduzido pelo Ministério Público, por incrível que pareça, para a perplexidade de todos, o pedido de arquivamento não foi acolhido. Outros pontos não menos relevantes, excelências. Fake news não está tipificado no nosso ordenamento jurídico. Não é crime. Violação do princípio da prerrogativa de foro, onde vários investigados não gozam de foro privilegiado, não podendo, assim, ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Tempos nebulosos de pura censura, ao proibir a circulação e venda da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Excelência. Estamos diante de um inquérito ad eterno, sem prazo estabelecido. Supostos crimes de ameaça, injúria, difamação e calúnia já são tipificados no ordenamento penal brasileiro. Outro detalhe, do peso do Estado sobre as pessoas. Mandado de busca e apreensão em residência alheia à pessoa do investigado. Isso é somente uma pequena amostra da ilegalidade, da inconstitucionalidade da portaria do Gabinete Presidencial número 69 de 2019 e do inquérito 4781. Já finalizando, Excelência, ontem, ao preparar minha sustentação oral, logo me recordei dos meus tempos acadêmicos, de aluno da Universidade Cândido Mendes, Unidade de Ipanema, do meu primeiro estágio na Fundação Carlos Gil Barbosa, onde tive a oportunidade de conhecer diversas obras e o pensamento daquele eminente advogado. E diante da situação vivenciada, foi inevitável lembrar de uma dessas frases que, respeitosamente, repito, respeitosamente cito agora como forma de conclamar esta Corte a retomada pela salvaguarda da Constituição Federal. Cito Rui Barbosa, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Fecho aspas. Ante o exposto, tendo sido observada a lesão a preceitos fundamentais, inerentes à separação dos poderes, ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana, prevalência dos direitos humanos, submissão única e exclusiva à lei, vedação de existência de juízo ou tribunal de exceção, se manifesta o Partido Trabalhista Brasileiro, ora amicus curiae, pelo deferimento da medida liminar postulada na peça de ingresso, bem como pela procedência do pedido para o fim de se decretar a inconstitucionalidade da portaria Gabinete da Presidência número 69, de 14 de março de 2019, que originou o inquérito 4781, bem como
todas as provas e desdobramentos ilegalmente produzidos. Uma boa tarde. Agradeço ao doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha. E agora, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, falará o doutor Aristides Junqueira Alvarenga, a quem passo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eu peço permissão na pessoa de Vossa Excelência, a quem desejo muita saúde, muita tranquilidade, para dirigir o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que esses votos sejam estendidos a todos os membros dessa Corte, pedindo permissão a saudar a todos na pessoa de Vossa Excelência. Fazendo uma observação apenas e uma saudação especial aos 30 anos de Judicatura Suprema do ministro Marco Aurélio, que não fiz no início. Não fiz porque eu aqui falo hoje em nome do Ministério Público, de uma associação de membros do Ministério Público. Eu não falo com color partidário ou color ideológico, falo apenas como membro do Ministério Público e com a tranquilidade e a imparcialidade que deve ter essa instituição a que pertenci. E por que falo em ministro Marco Aurélio e saúde? Porque, por ter pertencido ao Ministério Público, participei com o ministro Marco Aurélio dessas agruras da Suprema Corte. E sei do seu comportamento. E essa nossa convivência permaneceu quando ingressei na advocacia. E sei que raramente algum ministro possa falar alguma coisa do ministro Marco Aurélio cuja conduta durante esses 30 anos em que eu conheço, aliás, eu conhecia antes, o Tribunal Superior do Trabalho, só posso aqui me regozijar, como Vossa Excelência o fez, com a presença do ministro Marco Aurélio nessa Suprema Corte, que só engrandece o Brasil. Entrando imediatamente, terminando essas minhas saudações, eu não poderia deixar, já que falo também em nome do Ministério Público, de uma associação de Ministério Público, de membros do Ministério Público, de saudar o chefe do Ministério Público da União, o doutor Antônio Augusto Brandão de Ares. E na pessoa dele, eu saúdo o Ministério Público, essa função essencial à justiça, que tem, por uma de suas tríplices defesas, a defesa do regime democrático, segundo a própria definição do artigo 127 da Constituição. Saúdo também os advogados que me precederam, bem como o advogado-geral da União, a quem faço a saudação a todos os membros da advocacia pública. Com relação ao tema, já disse que vou fazer algumas reflexões, como fiz no pedido de ingresso como Amicus Curiae, neste caso. Mas não quero fazer considerações específicas sobre este caso, mas, em geral, do que tudo que pude aprender. E com a tranquilidade que há de ser a tranquilidade do Ministério Público dentro da sua imparcialidade. Eu diria a frase mais bonita que conheço a respeito do Ministério Público é de Roberto Lira, que também foi membro do Ministério Público, quando dizia: a beleza do Ministério Público é ser uma parte
imparcial. Uma contradição in terminis, mas que revela muito bem a verdadeira função do Ministério Público. Vou partir do princípio de que a norma constitucional da Constituição anterior deu ao Supremo Tribunal Federal o poder de legislar processualmente por meio de seu regimento interno. E fez isso no artigo 129, parágrafo 3º, a linha C da Emenda Constitucional número 1 da Constituição de 67, que se diz, com essa emenda, que era número 1, que houve uma nova Constituição de 69. Pois bem, há vários julgados dessa corte, tenho dois aqui, um do ministro Celso de Mello, em que ele cita dois precedentes na revista trimestral de jurisprudência. Nos números, na revista trimestral de jurisprudência 147 e na 151, em que ele diz que o Supremo adotou, ou melhor, decidiu que essa norma constitucional anterior, que autorizou o Supremo Tribunal Federal a legislar, essa lei, ou este regimento interno, ou esta norma constitucional anterior foi recepcionada pela nova Constituição de 5 de outubro de 88. Então, eu não posso falar em ilegalidade. Esta norma do Supremo Tribunal Federal, o regimento interno, tem força de lei e foi recepcionada pela nova Constituição. É deste ponto que eu parto, até porque tenho que observar o que decide o Supremo Tribunal Federal, e é o que faço, com todo respeito. Agora, se é lei, e disse o Supremo, lei ordinária, é uma lei ordinária, foi ela revogada posteriormente? É ela uma lei perene? Me parece que não. Ela não pode ser perene. Se ela é uma lei ordinária, ela pode ser revogada. Uma norma posterior que trate do mesmo tema dessa lei e que contraria o que está nessa lei, me parece que isso é um princípio de direito. A lei posterior revoga a lei anterior quando é a mesma matéria tratada de forma diferente. E me parece que na Constituição, uma lei anterior, uma lei posterior, de dezembro do ano passado, e que vigiu, e passou a vigorar no dia 24 de janeiro deste ano. Portanto, este inquérito foi instaurado legalmente anteriormente a essa lei que entrou em vigor em janeiro desse ano, mas a me parece que essa lei foi revogada. O regimento interno foi revogado, pelo menos neste dispositivo, quando a nova lei diz o seguinte: Lei 13.964, que chamam Lei Anticrime, de 24 de dezembro, que diz o seguinte no seu artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. Esse finalzinho, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, é que me parece que revogou
a lei anterior, que é a lei do Ministério, que é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ao menos nesse dispositivo, com relação a esse dispositivo, que é o artigo 43. E se posso fazer uma lembrança maior, todo mundo, eu vejo nas discussões todas falar do caput do artigo 43, mas ninguém fala do parágrafo 1º, que diz o seguinte: nos demais casos, o regimento interno age dessa ou dessa forma. Ou seja, não é só quando o crime é praticado dentro do Supremo ou relativamente a alguém que tenha foro prerrogativo de função. O regimento deu essa abertura para o Supremo, e esse regimento é lei. Se está em desacordo com a Constituição e com o sistema acusatório, que me parece que está, mas ainda que foi recebido pela Constituição, me parece que a anticrime 13.465 revogou a 3.964 revogou o dispositivo. Então, o que pede a CONAMP é que Vossas Excelências ou revoguem esse dispositivo, que teve vigência, a meu ver, até janeiro deste ano, até o advento da nova lei. Revogado esse dispositivo, o que se faz com este inquérito atualmente? Remeta-se ao Ministério Público para que ele continue as investigações que são necessárias. E é preciso dizer o brilhante trabalho feito por este tribunal neste inquérito, porque o que é que esse inquérito quer? Ele quer defender um poder chamado Poder Judiciário, e mais especificamente a cúpula desse poder, que é o Supremo Tribunal Federal. E sem isso não há democracia. E aqui, falando em nome do Ministério, de uma associação de promotores de justiça, eu digo, estamos com essa sustentação oral a fazer uma homenagem ao Supremo e, principalmente, a exercer o papel do Ministério Público, que é a defesa da democracia. Muito obrigado, Excelências, pedindo perdão por ter ultrapassado o tempo. Agradeço ao doutor Aristides Junqueira Alvarenga. E agora, pela Advocacia Geral da União, falará o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa de sua excelência o relator da DPF número 572, ministro Edson Fachin. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, excelentíssimos senhores advogados que me antecederam, de maneira especial a todos cumprimento na pessoa do antigo procurador-geral Aristides Junqueira. Eu tenho a imensa honra e a grande responsabilidade de vir a esta tribuna para falar por sua excelência do Tribunal Federal, enquanto requerido, e também venho para desempenhar uma das tarefas mais incompreendidas do advogado-geral da União, a de curador da constitucionalidade de norma legal ou ato normativo para usar a exata fórmula do parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. A presente ADPF impugna portaria do presidente do Supremo, que instaurou um inquérito para apurar fatos e infrações correspondentes a notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo, de seus membros e familiares. Na prática, a ADPF dirige-se contra o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. Aliás, a peça inicial, em sua folha 4, como lembrado há pouco, afirma que
a própria Suprema Corte estaria a editar mecanismo de exceção análogo ao famigerado AI-5, dispondo de ferramental para intimidar livremente, como juiz e parte a um só tempo, todo aquele que ousar questionar a adequação moral dos atos de seus membros. Digo eu, não faço aqui, não neste momento, juízo de valor, mas é dever de lealdade anotar. Essa colocação de extrema gravidade, por algum motivo, como que desapareceu no tempo, pois o requerente da DPF pretendeu, como se fosse possível, desistir da arguição. E afirmo perante a Suprema Corte, diferentemente do quanto dito na inicial, o requerido em nenhum momento pretendeu investigar e denunciar. Denúncia, se houver no inquérito número 4781, será apresentada por quem de direito, pelo Ministério Público Federal. 15 meses de inquérito. Até onde eu saiba, em nenhum momento o relator do inquérito apresentou denúncia. O meu antecessor imediato, Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, enquanto advogado-geral da União, defendeu a abertura do inquérito 4781. E assim procedeu porque o advogado-geral da União não é apenas o curador da constitucionalidade das normas legais e atos normativos, mas também porque o advogado-geral fala pela União, ou seja, por todos os poderes e projeções da União, aí incluído não apenas o Poder Executivo, mas também os poderes Legislativo e Judiciário. Bem assim, outras projeções institucionais da maior importância da União, a exemplo do TCU, do CNJ, do CNMP, etc. Com imensa honra e grande alegria, repito, falo aqui, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo e também atuo como curador da constitucionalidade do artigo 43. Argumentos não faltam para defender o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, como fez o meu antecessor, Dr. André Mendonça. Para defender o artigo 43, bem assim a sua aplicação mais recente. Limito-me, no entanto, a apenas um argumento que sintetiza muito bem a todos os demais. E faço-o em homenagem a uma das mais brilhantes e cativantes pessoas que tive a satisfação de conhecer e conviver, o saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. No habeas corpus número 71.039, relator o ministro Paulo Brossard, julgado em 7 de abril de 1994, ao defender os poderes próprios de uma comissão parlamentar de inquérito, Sua Excelência explicou: esses poderes são inerentes à comissão parlamentar de inquérito. Estão implícitos em sua constitucional existência. Não fora assim, e ela não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro poder, o que contraria a lógica das instituições. Digo eu, é exatamente essa mesma lógica e natureza de coisas que anima, explica e justifica o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Bem assim o respectivo emprego mais recente. Ora, não se pode recusar à Suprema Corte do nosso país os meios necessários para o próprio resguardo institucional. E isso independentemente de outro poder constituído. Não for assim, e ela não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro poder, o que contraria a lógica das instituições. Dito isso, essa defesa não exclui a possibilidade de ponderações acerca do desenvolvimento do inquérito. Foi o que fez, por exemplo, o Dr. André Luiz de Almeida Mendonça ao impetrar habeas corpus relativamente a uma específica providência determinada no seio do inquérito objeto da DPF ora em julgamento. Aliás, diga-se, fator de severa incompreensão contra o meu antecessor. Ora, estamos a falar de habeas corpus, remédio constitucional sagrado, o mais importante dos remédios constitucionais,
porque é relativo a algumas das mais elementares liberdades da vida humana, o ir, vir e permanecer. Lembrando o magistério de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, aqueles que criticam uma impetração e uma concessão de habeas corpus é porque nunca precisaram de salvo-conduto. Trata-se de garantia tão essencial que nem sequer é preciso ser advogado para impetrar habeas corpus. Qualquer cidadão pode fazê-lo, ainda que seja ocasionalmente ministro de Estado. Tanto é assim que sabemos da prática, alguns dos mais importantes precedentes em habeas corpus decorrem de impetrações realizadas diretamente por encarcerados sem nenhuma formação jurídica. Fico muito à vontade para fazer essas colocações, desagravo, da tribuna do Supremo, pois foi dela que Rui Barbosa defendeu a doutrina brasileira do habeas corpus, tão bem acolhida que foi nesta Suprema Corte pelo saudoso ministro Pedro Augusto Carneiro Lessa. Aliás, excelentíssimos senhores ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, não fosse o período de pandemia, eu teria ensinado no corrente semestre a doutrina brasileira do habeas corpus para as minhas turmas, precisamente na sala Pedro Lessa, professor catedrático das Arcadas, considerado por Rui o Marshall brasileiro. Importa aqui cuidar do objeto do inquérito 4781. Traz ele a delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. A Justiça Eleitoral, não obstante toda a sua expertise, inclusive em matéria de direito de resposta, está há vários anos buscando delimitar qual seria o conceito de fake news. Rogo permissão a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, para citar Montesquieu. No conhecido capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu defende o voto censitário precisamente para excluir do voto aqueles cidadãos, aspas, que são considerados sem vontade própria. Digo eu, pergunto eu, por quê? Porque desinformados. Essa compreensão anacrônica de coisas é superada pela universalização do voto, o que traz a necessidade de incluir todos os cidadãos no debate acerca dos negócios públicos. Gosto muito de lembrar, e repito aqui, quando um país, quando uma nação, quando um povo tem a inestimável fortuna de construir uma democracia, o desafio seguinte é buscar progressivo aprimoramento na prática democrática, ou seja, avançar na qualidade da democracia. Para tanto, permitam-me, Vossas Excelências, sintetizo brevemente o magistério seguro e autorizado do grande politólogo de Yale, Robert Dahl. A democracia requer eleições livres, justas e frequentes, o que pressupõe liberdade de expressão. Por isso mesmo, a democracia exige fontes alternativas e independentes de informação, para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Colocados esses pressupostos, uma cidadania inclusiva e efetivamente igual torna-se possível. Sim, digo eu, em uma democracia saudável, a liberdade de expressão deve ser plena, bem assim a liberdade de imprensa. Ademais, para decantar potenciais erros e manipulações, precisamente para isso a democracia exige fontes alternativas independentes de informação para que os cidadãos tenham a necessária compreensão esclarecida acerca dos negócios públicos. Isso envolve as liberdades de expressão e de imprensa, pelos meios tradicionais e também pelos novos meios eletrônicos que tanto aproximam as pessoas, sejam elas jornalistas profissionais ou não. Essa multiplicidade de meios alternativos de expressão, interação, informação é essencial para que as pessoas livremente possam escolher o canal que lhes pareça mais correto, mais consistente para o fim de formação de opinião. Isso inclui não apenas os meios de comunicação tradicionais, mas também as redes sociais e os seus protagonistas
espontâneos. A internet e as redes sociais proporcionam uma verdadeira e ampla ágora virtual, o que revela e potencializa as nossas virtudes e dificuldades. Por isso mesmo, há quem escolha caminhos construtivos, mas há também quem escolha caminhos diversos. Como proceder? A resposta é clara, assegurando sempre e em plenitude a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Censura nunca. Censura nunca. Aliás, as liberdades de expressão e de imprensa são necessariamente ambas acompanhadas da garantia de não censura, ou seja, a proibição de censura. É rigorosamente neste exato sentido o magistério do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na DPF número 130, relator o ministro Carlos Aires Brito, julgado em 2009, para dar um exemplo plenário marcante e ainda recente. Poderia dar vários outros, inclusive da lavra do requerido. Porém, quero enfatizar, não é de hoje que assim ensina e pratica esta Suprema Corte. Recordo, não obstante o contexto muito adverso, o antigo recurso em mandado de segurança 18.534, relator para o acórdão, saudoso ministro Aliomar Balieiro, julgado em 68, relativo a uma inconstitucional e assim reconhecida inconstitucional apreensão de exemplares da revista Realidade. Daí surge outra questão. Como corrigir eventuais erros e abusos? A solução remete, uma vez mais, à lição do Supremo da DPF 130. Leio. Direito de resposta e todo um regime de responsabilidades, que atuam necessariamente a posteriori. Consta do item número 4 da ementa daquele julgado. Em verdade, essa nossa vigorosa ágora virtual torna cada vez mais relevantes as instituições eletivas e representativas tradicionais, precisamente porque são elas vocacionadas a potencializar virtudes e a decantar dificuldades. As instituições eleitas refletem a todos nós, o povo. Quem entende e respeita essa colocação de coisas sabe o que é democracia. Passo a minhas conclusões e, a título de reflexão, permitam-me sugerir as seguintes colocações como potenciais orientações à sequência das coisas. Primeira colocação, não criminalizar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, inclusive e em especial na internet. Permito-me repetir, não criminalizar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, inclusive e em especial na internet. 2. Na dúvida entre a liberdade de expressão e uma possível alegada fake news, assegurar a liberdade de expressão. Na dúvida entre a liberdade de expressão e uma alegada fake news, assegurar a liberdade de expressão. 3. Se houver dano, proceda-se conforme a orientação do Supremo, por exemplo, na DPF 130. Repito, proceder conforme a DPF 130. Quarta colocação, não há um tipo penal geral para fake news. O que há são os tradicionais crimes contra a honra. Não há um tipo penal geral para fake news, mas sim os tradicionais crimes contra a honra. Quinta observação. Nos inquéritos da competência do Supremo, inclusive no caso do artigo 43 do Regimento Interno, a Polícia Federal deve exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária, a teor do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, assegurado seu pleno acesso aos autos e, claro, a exclusão, por evidente nulidade, de eventuais atos praticados e provas produzidas por polícia judiciária incompetente. Os inquéritos da competência do Supremo, inclusive no caso do artigo 43, a Polícia Federal deve exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. É o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, assegurado o seu pleno acesso aos autos e a exclusão, por evidente nulidade, de eventuais atos praticados e provas produzidas por polícia judiciária incompetente. Sexto, penúltimo, a inviolabilidade parlamentar
enquanto uma forma mais ampla de liberdade de expressão, deve ser observada, em especial nos casos de evidente retorção, para não criminalizar a política. E, por fim, 7º, minha sugestão para distinguir liberdade de expressão, de um lado, e fake news, de outro lado. Tomar em consideração o artigo 17 da Constituição, verdadeiro núcleo axiológico da nossa democracia, que impõe o resguardo da soberania nacional, do regime democrático, do pluripartidarismo e, sobretudo, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Eu poderia terminar lembrando que qualquer denúncia haverá de ser apresentada pelo Ministério Público. Mas, perdão, esse é o óbvio e nunca foi colocado em dúvida pelo requerido. Nunca. Em face de todo o exposto, enfatizando muito a minha crença no artigo 17 da Constituição como verdadeiro núcleo axiológico da nossa democracia, pedindo perdão pela repetição, o resguardo da soberania nacional, do regime democrático, do pluripartidarismo e, sobretudo, dos direitos fundamentais da pessoa humana, a incluída a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, em face de todo o exposto, manifesto-me pela regularidade da portaria, sem prejuízo das observações alinhavadas. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral, muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Antes de passar a palavra ao procurador-geral, já anuncio que, após a sustentação do eminente procurador-geral, darei intervalo de 20 minutos e retomaremos, após o intervalo, com a continuidade do julgamento. Passo a palavra, então, ao Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro da AGU, doutor José Levi, excelentíssimo senhor doutor Aristide Junqueira Alvarenga, aposentado procurador-geral da República, hoje na Advocacia em Defesa da FUNAMP, excelentíssimo senhor Felipe Martins Pinto, advogado do Colégio Brasileiro do IAB, excelentíssimo senhor Luiz Gustavo Cunha, advogado do PTB, senhoras servidoras, senhores servidores. Este é um momento importante para discutirmos questões que podem se resumir, no primeiro momento, a preservarmos a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que, como sabemos, está naquela cláusula da doutrina norte-americana em que podemos mencionar the Perfect Position Doctrine, que essa Suprema Corte brasileira já acolheu, fixando o entendimento de que a liberdade de expressão é princípio que pode ser considerado numa escala de valores extremamente importante para dirimir aparentes conflitos entre normas constitucionais e de toda e qualquer natureza. É importante também lembrarmos, neste momento, que o exercício de um direito sagrado como da liberdade de expressão não pode ser uma oportunidade para abusarmos, para que se admita que no seu exercício haja abuso da liberdade de expressão ou de qualquer direito, fundamental ou não. E, finalmente, a nossa grande preocupação de ter observados duas balizas inerentes ao sistema acusatório
que foi entregue pelo Constituinte de 88 ao Ministério Público, associado ao fato de que também cabe a este Ministério Público, juntamente com a titularidade da ação penal, a defesa das liberdades e garantias fundamentais. Senhor presidente, senhor ministro relator, o objeto dessa DPF é a declaração de inconstitucionalidade da portaria GP 69 de março de 2019, que oportunizou a abertura do inquérito 4781, que ganhou a referência de inquérito das fake news, mas que, na verdade, versa sobre os ataques difamatórios a esta corte por via de redes sociais e, muitas vezes, também por via da imprensa tradicional, escrita, radiofônica e televisada. Estamos aqui buscando um provimento jurisdicional da Suprema Corte que preserve os supremos valores da Constituição, mas que também não se omita no que toca aos eventuais abusos, excessos e desvios de terceiros que ousam atacar a instituição Supremo Tribunal Federal e seus membros, familiares e servidores que aqui atuam. Desta forma, senhor presidente, é que nós, do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, vem se manifestar no sentido de que esta Corte confira a interpretação conforme ao artigo 43 do Regimento Interno, para efeito de apor as balizas necessárias para preservarmos os eventuais atos e diligências investigativas. Mas antes, senhor presidente, eu preciso fazer uma breve retrospectiva. A minha ilustre antecessora se manifestou quando da abertura deste inquérito, no sentido de que todos os membros do Ministério Público se esquivassem de receber as peças informativas e que lhes desse arquivamento. Este fato fez com que o eminente relator, não obstante, tenha enviado dezenas e dezenas de peças informativas oriundas das investigações no inquérito 4781. Essas peças foram arquivadas, ainda que nelas pudesse ser encontrado algum ilícito. Quando assumi a Procuradoria-Geral da República em 26 de setembro de 2019, não pude conceber como um agente público de qualquer natureza, conhecendo de ilícito, qualquer que seja ele, não tome as providências necessárias, ao menos encaminhando as autoridades competentes para as devidas medidas. E foi assim que, por primeiro, me manifestei no inquérito das fake news, no sentido de reconhecer que o artigo 43 do Regimento Interno fora reiteradas vezes reconhecida a sua validade constitucional por esta Corte, de maneira a que também a delegação do eminente presidente ao eminente ministro relator Alexandre de Moraes estivesse no contexto da validade reconhecida em distintos julgados. Porque entendi, está escrito naquele outro procedimento, que o Ministério Público, preservado o sistema acusatório, a sua manifestação em atos e diligências, poderia exercer a sua atividade natural, recebendo peças informativas, oferecer denúncias, havendo indícios de autoria e de materialidade, ou pedir simplesmente para complementá-las, ou enviá-las para a primeira instância, para que a primeira instância pudesse adotar as providências devidas. E foi assim que, na nossa gestão, nos últimos 9 meses, as dezenas de peças informativas encaminhadas pelo eminente ministro relator ao Procurador-Geral da República mereceram análise uma a uma, e todas foram, após esta fase, encaminhadas à primeira instância, de forma que, só a título ilustrativo,
uma determinada advogada que defendia a violência contra familiares de membros da Suprema Corte, estivesse já em fase de punição na esfera administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil e também perante a Justiça Local. Estes atos que trago apenas como referência não me exime de dizer que, juntamente com este inquérito, solicitamos a abertura do inquérito de número 4828, que trata dos atos antidemocráticos. Aqui, nesta toada, não podemos permitir que uma instituição, o Poder Judiciário, o seu órgão de cúpula, seja atacado sem que as demais instituições que devem velar pela guarda da Constituição adotem as medidas necessárias, doa em quem doer. Mas, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é importante lembrar que a filosofia clássica lembra que cada homem é um homem do seu tempo. O procurador-geral também é um homem do seu tempo, do nosso tempo, do tempo de vossas excelências. E compreende que a fake news, que ganhou essa expressão maligna para o ambiente democrático, porque atenta contra o Estado de Direito, que é o Estado de verdade, de memória e de segurança jurídica, não pode passar incólume, porque a cada fake news, a cada mentira, a cada inverdade, a cada leivosia, a cada sutil maldade que se faz contra a imagem, a reputação e a honra alheia, está em jogo a instituição que essa autoridade ocupa, o cargo que exerce, e diminui não somente a sua própria instituição, mas diminui todas as instituições do Estado. Disse-ia que quando se atenta contra uma instituição, poder-se-ia fazer uma analogia com a grande poesia de John Donne, Por que se nos dobram. Cada instituição, cada membro de uma instituição atacado é a redução de todas as instituições do Estado brasileiro. Dito isso, senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, é importante lembrar que nós aqui nesta DPF, nós apenas ajuizamos uma medida cautelar incidental, não para obstar a continuidade do inquérito dito das fake news. Não. Nós concordamos com o inquérito porque nós queremos ter o direito de participar do inquérito. Nós queremos ter o direito de nos manifestar sobre os atos e diligências previamente, mormente aqueles que dizem respeito a atos e diligências ditas invasivas, aquelas que exigem reserva de jurisdição, porque compete neste particular ao Procurador-Geral também velar pela defesa dos jurisdicionados. E é neste sentido que nós adentramos, peticionamos nos autos desta DPF para pedir simplesmente, não para acabar o inquérito da fake news, mas simplesmente para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas os seus atos e diligências sejam previamente submetidos à apreciação do Dominus Litis, que é o Ministério Público Federal. Reconhecemos, senhor presidente, todas as dificuldades. Sabemos que esse fenômeno, que já disse maligno da fake news, não se resume a blogueiros ou às redes sociais. Ele é estimulado por todos os segmentos da comunicação moderna, sem peias, sem aquele respeito que a nossa geração, eu digo a minha geração, aprendeu a ler o jornal acreditando que aquilo era verdade. Temos que ter hoje mais cuidados na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a esta campanha de fake news que não guarda limites de nenhuma natureza. E o pior,
que vai estimulando comoções sociais, que vai sustentando pensamentos extremistas, que vai levando a sociedade já desesperada em meio a uma calamidade pública, a sentimentos de revolta, incitação e submetido a reações muito delicadas para a nossa democracia. É assim, senhor ministros, ministro-presidente, senhores ministros, que o Ministério Público vem trazer a sua preocupação. Primeiro, de preservar a liberdade de expressão. Segundo, de coartar institucionalmente todo e qualquer abuso a exercício de direito, fundamental ou não, porque o abuso do direito não é direito, é abuso, e o direito não pune esses abusos. É também a nossa preocupação trazer a defesa do sistema acusatório como absolutamente necessário para que o acusador também não seja o julgador, nem o julgador seja o acusador, e que haja a preservação da autoridade da norma constitucional que garante ao Ministério Público esse lugar específico na condução da persecução crimes. E assim, com esta abordagem, é que vou concluindo para dizer que precisamos apenas de balizas para que o objeto do inquérito das fake news não seja um objeto cambiante, não seja um objeto em que caibam todas e quaisquer pessoas, mas simplesmente que possamos abrir outros tantos inquéritos na condução de Vossas Excelências, todas as vezes que Vossas Excelências, seus familiares, servidores da Suprema Corte e quem milita na Suprema Corte venha a ser ameaçado, difamado, vítima de qualquer tipo de ilicitude ou de ilegalidade. É assim, senhor presidente, que nós, do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, pede tão somente que a Corte estabeleça balizas para que o objeto se faça de forma delimitada e que medidas de ordem invasiva, aquelas da reserva de jurisdição, sejam submetidas previamente ao sistema acusatório e que o Ministério Público possa merecer a atenção do eminente relator Alexandre de Moraes e, eventualmente, de todos os outros relatores que, porventura, venham a surgir no âmbito de novos inquéritos. Temos feito a nossa parte, senhor ministro. Temos cumprido com os nossos deveres. Temos um inquérito contra os atos antidemocráticos, que certamente defende as instituições, defende o Supremo Tribunal Federal, defende o Congresso Nacional e defende também o Poder Executivo. Temos a plena convicção de que o Estado brasileiro precisa de suas instituições, e são elas que formam a estrutura de tudo que nós precisamos para a grandeza do povo brasileiro. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhores advogados, advogadas, a todos o meu agradecimento e o meu respeitoso cumprimento por terem me ouvido nessa oportunidade. Obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Encerradas as manifestações orais, desde logo cumprimento a todos aqueles que se manifestaram, contribuindo para uma melhor análise do presente caso. Diante do horário, eu chamo o intervalo regimental, retomando às 17h10. Está suspensa a sessão.